Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e aparentemente eu consegui superar meu primeiro King. Então, só antes de começar, aqueles recadinhos de sempre que vocês já estão acostumados. Se não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva. Deixe seu like, seu comentário, porque isso ajuda a gente a ter mais engajamento dentro do YouTube, atrair cada vez mais pessoas, ajuda bastante aqui no canal. Então, eu li a minha primeira obra real do Stephen King, que foi Misery, que eu acho que aqui no Brasil não ganha mais, mas antigamente ganhava o subtítulo de Misery Louca Obsessão. É muito curioso porque foi um convite da Gabi, do Nation Pop. Muito obrigado, porque ela ficou horrorizada que nas diversas lives que a gente fez durante a Maratona Literária em Dobro, eu falei que a minha única experiência com Stephen King foi O Pistoleiro, né, a série da Torre Negra, que eu detestei, eu achei horrível, achei horroroso, achei que eu nunca mais ia ler nada do Stephen King devido àquela experiência, que ela me convidou e mais algumas pessoas para agora no mês de outubro cada um de nós dar sequência a uma leitura do King. Eu acabei escolhendo Misery porque já era um livro que eu tinha um certo interesse, porque já tinha passado em um episódio dos Simpsons. Olha só como é a cabeça da gente. Como tinha esse fator de, não é uma obra tão desconhecida pra mim, eu acabei pegando Misery. A gente fez uma live, vai estar lá no canal do Nation Pop, vocês podem ver toda a nossa discussão de como foi a experiência de cada um, os livros que cada um leu. O King, ele se coloca um pouco no papel daquele personagem e começa a falar sobre o ofício de escrever, sabe? Mas eu queria trazer aqui pro canal como foi essa leitura, o que eu achei de Misery. E eu acho que dá pra dizer, sem nenhum rodeios, que é um livro muito fascinante, porque o Stephen King ele consegue fazer muito com muito pouco. Com muito pouco material. Para vocês terem uma ideia, em Misery a gente tem basicamente dois personagens. A gente tem o personagem do autor, que é o Paul Sheldon, e a gente tem a personagem da enfermeira e futura captora do Paul, que é a Annie Wilkins. O livro narra a história do ponto de vista do Paul, em que ele sofre um acidente na estrada, é resgatado pela Annie, acorda no casebre da Annie, com as pernas completamente destruídas. O Paul é um escritor muito famoso, ele fez uma série de livros de uma personagem chamada Misery e ele matou essa personagem. Basicamente, ele estava escrevendo uma nova obra best-seller e com isso ele decidiu também, no último livro da série da Misery, matar a personagem definitivamente. Ele conhece a Annie, né? Eles têm aquela primeira interação, ela é uma enfermeira, então ela prestou os primeiros cuidados a ele, mas desde o início fica muito claro pro Paul que alguma coisa está terrivelmente errada, porque ela não levou ele para um pronto-socorro, ela não fez nada, as pernas dele estão completamente destruídas e ela só fez realmente essa parte de primeiros socorros, remédios para dor e tudo mais. A partir daí a gente tem um desenvolvimento de um impactante thriller psicológico em que a Annie, como detentora de todos os poderes sobre o Paul, ela decide quando ele vai comer, se ele vai comer, quando ele vai tomar o remédio. Um remédio basicamente quase como se fosse uma morfina, então ele fica viciado nesse remédio. Então, se ele vai receber o remédio, quando ele vai receber o remédio, se ele vai ter água, se ela abandonar ele naquela casa, ele vai morrer de inanição ou de loucura pelos remédios. E ela começa a torturá-lo porque ela quer que ele escreva um livro em que a Misery não morreu. Ou seja, ela quer uma sequência em que aquele desfecho que ele publicou seja desfeito. Ela não quer que a personagem morra. E aí a gente tem as diversas sessões de tortura que a Annie promove com ele. E é muito engraçado porque são literalmente só esses dois personagens no livro. Então é só realmente angustiante, mentalmente exaustivo a maneira como a Annie vai torturando ele. Ela vai destruindo a pessoa que ele é. Então, esse outro
projeto dele que ele tinha escrito como se fosse a grande obra da vida dele, que não envolve a personagem Misery, ela pega pra ler, ela encontra nas coisas dele que ela trouxe pra casa dela, ela pega pra ler, acha detestável, acha uma obra ruim, acha um texto mal escrito, e ele não tem nenhuma cópia disso, porque faz parte da persona de escritor dele não fazer cópias dos seus manuscritos. E ela faz ele mesmo incendiar o próprio livro em troca dos remédios. Então ela vicia ele, ela tortura ele mentalmente, ela quebra a pessoa que ele é e ele se vê então obrigado a, para poder, né, sobreviver àquela situação e controlar os humores da Anne, que são extremamente oscilantes, a escrever o livro do Misery. E é muito curioso porque 30% do livro você já entendeu completamente sobre o que é aquela história, sobre como são aqueles personagens, sobre quem são aqueles personagens. O King, ele estabelece um mundo muito bem em 30% e, sei lá, os outros 60% do livro são apenas realmente o Paul e a Anne, um tentando enganar o outro. Então o Paul pensa em situações e modos que ele possa obter alguma vantagem da Anne, enquanto a Anne está fazendo o contrajogo dele. Eu gosto muito desses thrillers psicológicos em que parece realmente um xadrez entre duas pessoas. E a Anne, basicamente, a gente vai descobrir no decorrer do livro, matar não é um problema para ela. Como ela tem esse desequilíbrio muito grande entre sou uma pessoa normal e sou uma pessoa que sai matando os outros, o Paul vai descobrir em determinado momento em que ela percorria o país matando pessoas. Primeiro trabalhando em asilos, depois trabalhando em maternidades. Ela faz o julgamento de quem deve ou não permanecer vivo. E o Paul se vê cada vez mais rendido. Então, esse jogo de gato-rato, ele vai se locomover aí por mais de 300 páginas. É extremamente angustiante. Eu confesso que algumas partes eu achei que é um pouco mais extensivo. Eu acho que é um livro que ele tem, se eu não me engano, nessa edição que eu li, 328 páginas. E eu cortaria ali pelo menos umas 50 páginas, talvez. Mas é bom, é genuinamente bom, ele é gostoso, ele te prende de uma maneira que você realmente não sabe o que vai acontecer pro Paul. Não aparenta haver nenhuma saída pro Paul daquela situação. Então, você vai lendo e vai entrando naquele tormento do Paul e as pernas dele vão se cicatrizando nas posições estranhas que elas estão cicatrizando por causa dos quebrados. Então ela soca as pernas quebradas dele nos seus acessos de raiva. E aí a gente tem a inclusão quase que de um terceiro personagem, que é o subconsciente do Paul conversando com ele. E isso surge muito forte quando a Anne traz para ele uma máquina de escrever. E essa máquina tem letras faltando. E aí acho que entra o grande problema para mim, que me fez tirar uma estrelinha da avaliação que eu dei para ele, que dentro do livro a gente tem capítulos que são um livro que o Paul está escrevendo. Eu sei que é uma técnica de escrita muito complicada, você colocar um outro livro dentro do livro e fazer parecer que esse capítulo tem alguma coerência com uma obra geral que a gente não tem acesso, mas é um pouco cansativo. Eu confesso que eu fazia meio que uma leitura dinâmica nesses capítulos, porque ela não necessariamente vai agregar para o seu entendimento do que está acontecendo. Se não tivesse esses capítulos, você entenderia tanto os humores do Paul quanto os humores da Anne muito bem. E Misery, né, o livro, ele foi publicado em 1987, e como tudo que acontece com o King, também foi feito um filme em 1990 chamado Louca Obsessão. Ainda não tive a oportunidade de assistir esse filme, vi alguns trailers e parece muito bom. Até porque eu tinha visto esses trailers depois que eu li o livro, e eu achei extremamente curioso que o modo como o King ele descreveu a Anne, eu tinha mentalizado ela na minha cabeça, e quando eu vi o trailer, a atriz que faz a Anne em Louca Obsessão, ela é exatamente o que eu tinha imaginado. Eu fiquei impressionado, parecia realmente que a Anne que eu tinha imaginado, ela tinha sido colocada na tela. Então é um filme que eu tenho vontade de assistir ainda. Quem sabe daqui a algum tempo, quando eu tiver mais esquecido da história e posso aproveitar até melhor sem fazer tantas comparações. Eu gostei muito do livro. Eu acho que
entra assim no... Eu não sou um grande leitor de terror e horror, eu não sou um grande leitor de thriller, mas dos que eu li, esse assim tá figurando aí entre o top 3 com toda certeza. Acho que a última característica que eu acho muito legal nesse livro e me impactou bastante é que ele fala muito sobre o ofício da escrita. Então o King, através do Poe, ele fala sobre várias coisas, sobre o hábito de escrever, sobre a profissão de escritor. Então o Poe tenta seduzir a Anne com essas frases gigantescas, são enormes parágrafos em que ele está explicando ou alguma ferramenta narrativa ou alguma ferramenta de hábito de escrita que a Anne pouco se importa, porque ela é o tipo de pessoa que gosta do livro, mas se importa zero com os bastidores. E é muito interessante porque a gente fica realmente pensando no... o que será do Stephen King que ele realmente colocou nessa fala? O que será que realmente ele pratica? O que será que ele quis mostrar pra gente enquanto leitor? Então, é uma parte muito interessante o fato do Poe ser um escritor e ter essas informações que ele tenta seduzir a Anne com elas, torna ainda, dá uma camada de profundidade ainda mais interessante para a obra, e eram momentos que eu realmente ficava bem cativado nesses diálogos dos dois, seja com a sedução do Poe, seja com as respostas que a Anne dava. Bom, então Misery, do Stephen King, vocês encontram ele pela editora Suma de 40 até 50 reais nos sites especializados. Eu li a edição de 328 páginas que foi publicada em 2014. E eu acho que é isso, eu agradeço muito o convite da Gabi, do Nation Pop, foi sensacional poder ter lido King. Ainda acho que não é um autor que eu vou ler, sei lá, um King por mês, como eles fazem, mas é um autor que talvez eu me veja dando novas oportunidades para ele, porque Misery valeu muito a pena ler e foi um thriller psicológico que me marcou. Eu acho que é uma história que eu vou pensar nela várias vezes no decorrer da vida e vou até usar essa história e esse modo como King enriqueceu a história como comparativo para outros thrillers que eu vou ler no futuro. Então, aquele recado de sempre, eu vou deixar aqui na descrição o link para a Amazon para vocês comprarem Misery, caso vocês tenham interesse. Vocês não vão pagar nada mais por isso e ainda vão dar uma ajuda aqui pro canal, beleza? Não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar acompanhando o que eu posto aqui. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau.